A empresa IRB Brasil Resseguros, código de negociação IRBR3, é a estrela da nossa análise de hoje. Meu nome é Gabriela Mosman, sou analista CNPI da Suno Research e nesse vídeo a gente vai analisar a IRB. Lembrando que essa é uma análise mais simplificada e se você quiser o material completo dessa análise, o link está aqui na descrição para você baixar ele completinho. E eu também já vou pedindo para você compartilhar esse vídeo, se inscrever aqui no canal, seguir a gente nas redes sociais, tanto eu quanto a Suno, e é claro, deixar aqui nos comentários qual é a próxima empresa que você gostaria de ver a nossa análise. O IRB Brasil Resseguros, pelo próprio nome, é uma empresa que atua no ramo de resseguros, sendo a única no mercado atualmente a oferecer esse portfólio completo de negócios. Para a gente entender um pouco mais de clareza essa história da empresa, a gente tem que entender o que é uma resseguradora. O resseguro é uma operação na qual o segurador ele transfere para outro indivíduo, total ou parcialmente, esse risco assumido pela essa emissão da pólice do seguro. Então a gente pode entender que o resseguro ele é o seguro das seguradoras. A IRB ela foi fundada em abril de 1939, ainda no governo do Getúlio Vargas. O setor de resseguro, que ele era anteriormente controlado apenas por empresas estrangeiras e que, na maioria das vezes, atuava só na captação de seguros das suas matrizes. Mas já naquele período, então, a gente teve a inauguração de um monopólio estatal pelo Instituto de Resseguros do Brasil. Logo no início da sua fundação, o foco da empresa era nos seguros de incêndio, mas ao longo do tempo a empresa foi se expandindo e ampliando a sua cobertura para outros tipos de resseguros. Em 2017, a empresa fez o seu IPO, que é o Initial Public Offering, que é a oferta pública inicial. E a partir desse IPO, a IRB foi sim apresentando grande crescimento e vinha também entregando ótimos resultados. No ano passado, em 2019, ela realizou ofertas subsequentes das suas ações, que são as follow-on, e em uma delas o governo e o Banco do Brasil eles venderam suas participações em uma operação que movimentou aí 8,5 bilhões de reais na nossa economia. Com esse evento, o governo federal e o Banco do Brasil eles venderam a totalidade das suas participações na economia, mas a União manteve a sua ação preferencial de classe especial, que é a Golden Share. Outras empresas como a Vale também têm essa Golden Share. Esse tipo de ação, para quem não conhece, ele garante à União, o governo federal, um caráter especial, um direito de veto nas deliberações sociais ou negócios jurídicos a respeito de materiais importantes para a operação da companhia. Então, é meio que como se o governo não tivesse mais essas ações, mas ele ainda tem um poder decisório nessa companhia. O IRB ele é referente no mercado brasileiro de resseguros, liderando sim com um market share de cerca de 37% dos prêmios cedidos por seguradores brasileiros. Adicionalmente, a empresa está em primeiro lugar em 9 dos 8 segmentos em que atua, reforçando assim a sua posição realmente de destaque no mercado e também nesse domínio do market share. A companhia ela também possui uma gestão de investimentos que tem se mostrado muito sim eficiente nos últimos anos, se beneficiando de uma grande dinâmica de fluxo de caixa que complementa a rentabilidade das suas operações de resseguros. Finalizando esse histórico da empresa, vamos vir aqui para o meu computador, entrar no Suno Analytica para a gente dar uma olhadinha na IRB. A gente aqui na tela do meu computador, eu gostaria que a gente não se pegasse inicialmente aqui na cotação, nem nos indicadores fundamentalistas. Vamos olhar um pouquinho o balanço, porque depois eu quero trazer algumas notícias do que aconteceu nos últimos tempos para a gente ter essa queda aqui tão abrupta. Claro que tem o impacto do coronavírus, mas tem algumas outras polêmicas que a empresa se envolveu. Mas a gente vindo aqui na parte de demonstrativos financeiros, a gente pode ver que a IRB ela teve resultados excelentes nos últimos anos, lucro líquido crescente, em torno aqui de aumentos muito expressivos, despesas operacionais também muito boas, tudo demonstrando aí uma grande capacidade dela e um alto potencial de crescimento. E também, se a gente pegar a taxa de crescimento composta, o CAGR, ele dá em torno de uns 27% ao ano. A gente vindo aqui dar uma analisada no ROI, a gente também percebe que é um excelente resultado. Tanto a companhia saltando aí de 13,13% em 2014 para cerca de 37% em 2019. Com o patamar atingido, a empresa ela se tornou a
seguradora mais rentável do mundo. Na parte de despesas administrativas, a gente pode ver que elas estão sendo bem controladas e nos últimos anos elas vêm sofrendo também retrações. E a gente também pode inferir que essa diminuição das despesas administrativas também é uma das principais questões para esse aumento de rentabilidade elevadas da empresa. Agora, gente, se a gente for olhar os indicadores da empresa, a gente for tentar dar uma analisada realmente aqui, entender o que aconteceu no mercado nesse último ano, claro que a gente vai comentar que essa grande queda aqui do preço da ação foi sim pelo caso coronavírus, impactou o mercado como um todo, mas não apenas por causa disso. Ocorreu uma certa polêmica que eu gostaria de comentar com vocês, porque isso vai interferir muito na decisão de investir ou não na empresa. Vale lembrar que para a gente investir numa empresa, não basta a gente olhar os indicadores dela, porque assim, a IRB demonstra pelos seus indicadores, pela sua receita, realmente ter muita competitividade e ser uma empresa como quase nenhuma outra aqui no Brasil. Mas a gente tem que entender um pouquinho das notícias que foram sendo relatadas nos últimos tempos. Esse período aí de crescimento e relativa tranquilidade para a IRB começou a mudar ali mais ou menos em fevereiro, e no dia 2 a 9 de fevereiro, quando a Esquadra Investimento, uma gestora de fundos de investimento, divulgou relatórios apontando os problemas contábeis na gestão da seguradora. Então eles estavam apontando aí uma disparidade encontrada nas demonstrações contábeis da resseguradora acerca do lucro líquido corrente e o contábil, que estaria mostrando aí resultados de ganho extraordinários. Essa divulgação de resultado ela foi muito negativa para a empresa e acabou fazendo as ações dela caírem cerca de 30% em poucos dias. Por outro lado, a IRB também protocolou um processo junto à CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, com uma reclamação contra a Esquadra, afirmando que a gestora tinha manipulado os preços com informações privilegiadas. Então, tudo isso começou a dar um burburinho e teve aí muita polêmica, o que acabou representando essa queda aqui, ó, expressiva nas ações da empresa. Você pode ver que foi, ó, basicamente aí pelo dia 2 de fevereiro até mais ou menos aí o dia 9 de fevereiro. Porém, não bastava isso, tá? Então, além desse burburinho, esse debate entre a IRB e a Esquadra, houve um novo fato relacionado à IRB que surgiu. Então, o jornal O Estado de São Paulo fez uma publicação na qual afirmava que a Berkshire Hathaway, a empresa do nada menos e nada mais que Warren Buffett, havia triplicado a sua posição na resseguradora. Então não é que o Warren Buffett estava investindo na IRB, mas ele estava triplicando essa posição. Então ele já tinha um investimento na IRB, segundo o Estado de São Paulo. Já existiam então esses boatos sobre a possibilidade da Berkshire ser acionista da IRB, mas isso nunca havia sido concretizado, não tinha sido confirmado. Assim, no dia seguinte dessa publicação, a ação da resseguradora, ela chegou a subir 7% em um dia. Isso em meio à queda generalizada do coronavírus. Então, a gente já estava tendo aí uma queda no coronavírus e teve esse aumento nas cotações da IRB. Então, foram divulgadas outras notícias, como a indicação de um representante da Berkshire para o Conselho Fiscal da resseguradora e a confirmação da própria diretoria da IRB, dando a posição de que a Berkshire estava, sim, comprando na IRB, dando essa veracidade à notícia vinculada pelo Estado de São Paulo. Gente, mas calma, alguns dias depois, a Berkshire fez um comunicado no seu website negando a posição na resseguradora brasileira, além de ter afirmado que nunca foi acionista e não tem intenção de nunca vir a ser acionista da IRB. Então você já pode imaginar o que aconteceu com essa exposição da Berkshire negando essa posição na IRB. Os investidores brasileiros não viram com bons olhos e as ações da IRB chegaram a cair 40%. Tudo isso em conjunto com a crise do coronavírus. Por isso que a gente pode ver essa movimentação tão abrupta, essa queda tão abrupta na IRB. Claro que muitas empresas foram impactadas pela crise do coronavírus ali no início de março, mas a IRB foi impactada muito mais por toda essa polêmica, pois a própria diretoria estava afirmando que o Warren Buffett, da Berkshire, estavam investindo quando eles próprios negaram. Então, coincidentemente ou não, após tudo isso, vários membros do conselho de administração da empresa renunciaram
e com isso, no dia 20 de abril, foram anunciados novos nomes para o time de gestão. Então, a partir disso, muitos investidores começaram a questionar: ok, então agora talvez seja uma nova IRB. Mas o que acontece? No meio de tanta polêmica, mesmo a IRB mostrando ser uma empresa competitiva, tendo um diferencial no mercado, um grande market share, por causa de toda essa polêmica, e ainda a gente não tendo a veracidade, se foram fraudados ou não dados contábeis, não sabemos realmente a capacidade real da IRB, não temos noção de quanto os membros do conselho de administração estão influenciando em fraudes contábeis ou não, o que pode vir a acontecer com a empresa. Vale lembrar que as empresas elas mudam conforme o tempo e nada impede de daqui a uns anos a IRB se renovar, se transformar numa empresa melhor. E você, o que você acha da IRB? Qual é a sua posição sobre essa empresa? Eu gostaria de saber a sua visão aqui nos comentários. E não se esquece de comentar sobre as próximas empresas que você quer saber, você quer que a gente traga análise, sobre quais indicadores fundamentalistas você quer que a gente traga análise. Lembrando que a gente não pode analisar uma empresa simplesmente pelos indicadores dela, mas a gente tem que ver aí a veracidade do mercado, a gente precisa entender sobre a governança corporativa da empresa e sobre o que está acontecendo realmente ali nas entrelinhas. Eu vou ficando por aqui, um grande beijo e até a próxima!